Que Deus ilumine a sua vida. Eu me dirijo a você que tem cansado de tanto lutar e não ver solução para a sua vida. O que você tem visto até aqui são problemas e os problemas se multiplicando. Mas nós estamos aqui para provar que existe uma saída para você. E se você está passando um momento difícil e quer a nossa ajuda, você pode entrar em contato agora através desse telefone, é o 48-3216-6162. Através desse telefone é a nossa central de atendimento. Você pode contar conosco, você pode ligar e há pessoas que vão lhe ajudar. Como também o WhatsApp, que é o 11 3573 3500. Você vai acompanhar uma matéria em seguida, eu volto falando com você. Acompanhe. Vivemos tempos de solidão, ansiedade e pressa. Mas a presença do Espírito Santo é capaz de preencher o vazio que nada neste mundo consegue preencher. Eu era uma pessoa muito vazia. Eu era rodeada de amigos, né, na adolescência, na época de escola. Eu tinha muitos amigos, mas dentro de mim eu tinha um vazio muito grande. Então eu cheguei aqui sofrendo, procurando uma saída, porque eu achava que para mim não tinha jeito, né? Por causa do vazio que eu sentia dentro de mim, eu achava que eu tinha nascido assim e eu ia morrer assim, que aquilo não ia sair. Cheguei com uma família destruída, embora era uma criança, mas já vinha de um berço de muitos vícios, meu pai era viciado. Mas desde que eu cheguei, busquei, lutei pelo Espírito Santo e estou aqui. É na quarta-feira que muitas pessoas buscam a força que renova, traz paz e esperança. E foi nas reuniões de quarta-feira que eu encontrei a força que eu estava precisando, que preencheu esse vazio. Para mim, a reunião de quarta-feira é de suma importância na minha semana. Faz parte já da minha rotina, né? Todas as quartas-feiras eu estou aqui e é como se fosse um refrigério para minha alma, né? Tem feito uma grande diferença na minha vida e eu não deixo de vir. Todas as quartas eu estou aqui, pode estar chuva, sol, eu sempre estou aqui todas as quartas. E eu tenho saído daqui renovada, fortalecida e tem feito uma total diferença na minha vida. Recebi o batismo com o Espírito Santo, aquele vazio que tinha dentro de mim, que eu não sabia o que era, que eu procurava em vários lugares, nas baladas, nas saídas, nos amigos, eu encontrei aqui na reunião de quarta-feira. Participe você também da Noite do Espírito Santo, às 19 horas. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são totalmente gratuitos. Vem buscar Deus, né, o fortalecimento, você sai daqui renovada, revigorada, né, para enfrentar os problemas da vida do dia a dia, né? Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Uma noite que vai ficar marcada na sua vida. Pessoas que estão tendo experiências com Deus. Sabe, durante a semana você se estressa com tantas coisas. Sua mente está sempre preocupada. Há dentro de você ansiedades, preocupações com a família, com o trabalho, a correria da semana. Mas quando chega a quarta-feira, as pessoas que conhecem essa reunião e participam delas, quando elas chegam em frente ao templo, vou colocar as imagens aí da nossa catedral aqui em Florianópolis, elas deixam de lado, sabe, as preocupações, as ansiedades. Elas entram nesse lugar para buscar a Deus, para falar com Deus. E você está precisando disso, não é verdade? Precisando de um momento com Deus, momento a sós com Ele. Embora há muitas pessoas que vêm a esse lugar, mas elas, quando começam a falar com Deus, é um momento tão bom. É o momento que nós falamos com o Criador, é a criatura falando com o Criador e nós alcançamos o retorno de Deus. É o que você precisa. Um lugar de paz, um lugar de fé, um lugar que você e a sua família são bem-vindos. E se você tem a sua religião,
Você de repente diz, olha, eu tenho frequentado o ministério. A nossa intenção não é fazer ninguém mudar de religião, pelo contrário. A nossa intenção é lhe ajudar. Se você quer essa ajuda, se você quer ter uma experiência, então participe conosco dessa noite toda especial de quarta-feira, às 19 horas, aqui no nosso Templo Maior, em Florianópolis, e também as demais igrejas universal espalhadas no estado, não só aqui em Santa Catarina, mas no mundo todo, no Brasil. Você pode acessar aí para que você possa localizar a Igreja Universal mais perto de você, tá bom? Nós vamos acompanhar agora resultados de pessoas que, vindo nessa reunião, chegando aqui, não estavam bem. Mas graças a Deus, através da fé, do poder de Deus, olha só o que elas podem falar hoje. Acompanhe. Fábio, qual a importância para você desta reunião de quarta-feira? Então, as reuniões de quarta-feira têm sido muito importantes para mim, porque principalmente esse ano, que no início do ano eu tomei algumas decisões erradas, fiz algumas escolhas erradas e acabei assim quebrando a cara. E vindo aqui nas quartas-feiras eu fui ouvindo uma palavra que sempre saía daqui com novos pensamentos de que eu iria conseguir sair daquela situação, que tinha chance para mim, que Deus não havia se esquecido de mim. E então as reuniões de quarta-feira têm sido importantes para isso, para me levantar realmente, porque eu cheguei no fundo do poço, espiritualmente falando, mal mesmo, mas vindo aqui nas quartas-feiras eu aprendi a usar minha fé, aprendi que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e tudo isso foi me ajudando, foi me levantando, e graças a Deus eu consegui me levantar. Teve alguma palavra que marcou a sua vida? Tem, sim, senhor. Tem uma palavra lá de Isaías que diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. E ouvindo essa palavra, eu pude perceber, Deus me mostrou que não importa o que eu fiz no passado, não importa as escolhas que eu fiz erradas, que tudo se fez novo na minha vida. Deus garante isso para mim, que por mais que eu tive um passado totalmente errado, eu posso sim fazer um futuro diferente, posso sim ter uma nova vida, porque a palavra de Deus garante isso. Tuliana, fala pra gente a importância dessa reunião de quarta-feira para você. Então, pastor, eu vejo a reunião de quarta-feira como aquele alívio, né, no decorrer da semana. A gente tem uma vida tão corrida e a gente dá aquela pausa e a gente se dedica de fato àquilo que é importante, que é a vida espiritual, que é o crescimento com Deus, ter uma comunhão com Deus, né, algo profundo, que é diferente, né? Porque a quarta-feira é para quem realmente quer, né, pastor? Para quem prioriza as coisas de Deus. Você é batizada como Espírito Santo? Sim, senhor, pastor. O que o batismo como Espírito Santo trouxe de diferença na sua vida? Então, pastor, antes eu era uma pessoa muito emotiva. Eu dependia muito do lugar que eu estava, das pessoas que estavam comigo. Era totalmente dependente emocionalmente falando, né? Não conseguia ter uma estabilidade emocional. Então, era frágil, né? Fraca, né, pastor? Porque se alguém me fazia algo, aquilo ali me machucava de tal forma e às vezes nem era algo de tanta importância assim. Mas com o Espírito Santo eu comecei a me valorizar. Comecei a ver como Deus me enxerga de fato, de verdade, né? E o Espírito Santo me fez forte. Hoje, claro, eu tenho pessoas na minha vida, mas eu sei o lugar de cada uma. Deus em primeiro lugar e depois cada uma no seu devido lugar. É que Ele não me domina mais, né? Eu sei a importância de cada coisa. Então, o batismo com o Espírito Santo, podemos dizer que foi um divisor de águas na sua vida. Com certeza, pastor, com certeza. Eu carregava muitos traumas da minha infância, eu tinha muitos complexos de inferioridade e o Espírito Santo é incrível, né? Porque Deus, ele faz a gente enxergar de fato o que importa, né? E aquilo que hoje eu vejo como era pequeno, o que me abalava, né? Deus, ele de fato me fez uma pessoa forte. Você pode ter muitos compromissos nesta semana, mas se sua prioridade é estar em paz e bem dentro de si, você não pode perder o que vai acontecer na noite desta quarta-feira. A Santa Ceia representa uma renovação dos seus votos para com Ele, da sua entrega para com Ele, da sua comunhão com Ele.
A Santa Ceia do Senhor. Um momento de fortalecimento e comunhão através dos elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. A sua alma foi derramada como sangue, representada por esse cálice. Agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, tenha sua alma lavada. Nesta quarta-feira, 24 de setembro, a noite da Grande Ceia. Traga sua Bíblia. Uma noite toda especial, a noite da Grande Ceia. Você é o meu convidado. Você que nunca veio na Universal, você sempre assiste os programas, ora conosco, mas você sempre vai protelando a sua chegada. Por que não nessa quarta-feira, nesse lugar que aparecem as imagens, aqui em Florianópolis, no centro, na Avenida Mauro Ramos, número 1310. Você é bem-vindo, você não vai pagar nada para estacionar o seu automóvel, para entrar. Nós vamos realizar essa reunião. Acabando a reunião, caso você queira falar conosco ou com nossos pastores, obreiros, nós estamos à sua disposição. O que nós queremos é te ajudar. E essa quarta-feira é um dia ideal para você chegar. Aliás, todos os dias você pode entrar na Igreja Universal e você será bem-vindo. Mas se tratando dessa quarta-feira e da ceia que nós estaremos realizando, há quem diga assim, mas eu posso participar? Todos podem. Todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Se esse é o teu desejo, então esteja conosco, não só aqui na Catedral, mas em todos os templos da Universal espalhado aqui em Santa Catarina, como também em todo o Brasil. Agora, nós vamos falar a respeito e vamos mostrar o que tem acontecido nesse último domingo que aconteceu, o que tem acontecido, porque esse trabalho não aconteceu só domingo, ele já tem acontecido já no decorrer dos anos. E os resultados são maravilhosos. Eu estou falando de pessoas curadas da depressão. Você conhece alguém com depressão? Alguém que sofre com ansiedade? Alguém que, por conta da depressão, parou de viver. Hoje, há pessoas trancadas num quarto, pessoas que não querem mais trabalhar, não querem mais se relacionar, pessoas que, infelizmente, por conta dessa doença, que não é uma doença física, porque se fosse uma doença física, há medicamentos que poderiam resolver. Só que aí está o problema. As pessoas estão tomando medicamentos e não estão surtindo efeitos. Pessoas que, por conta da depressão, há anos, suas vidas e também das suas respectivas pessoas que cuidam delas, familiares, pessoas que estão à sua volta, não estão conseguindo ajudá-las. E por conta disso, o sofrimento, ele vai se alastrando por toda a família. Preste atenção nessa matéria, em seguida eu volto falando com você. Quem vive em um mundo de tristeza, enxerga a vida em preto e branco. Nada tem graça e sobreviver se torna um fardo pesado demais. Tá uma dor horrível, né? Porque eu mal consigo falar, desculpa. Eu perdi minha filha faz 4 meses. Tá muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. E eu vim aqui em busca de uma melhora, de alguma coisa diferente. E acredito que eu preciso dessa luz, dessa experiência para ver se eu consigo continuar. Mas existe sim uma saída. Uma reunião especial, pensada para quem passa e quem já venceu tudo isso. Foi neste último domingo, na Catedral Universal em Florianópolis,
que aconteceu o evento Vida a Cores. Um trabalho voltado às pessoas que sofrem com a depressão, tristeza e vontade de tirar a própria vida. Quem participou sentiu a diferença. Vidas transformadas pelo Espírito Santo. A reunião chamou a atenção de quem achava a vida sem cor. Estou me sentindo mais aliviada e com muita esperança de que agora, daqui para frente, eu tenho que aceitar, me conformar e a minha vida vai mudar. E o momento especial para mim foi o momento da oração. Era esse o meu objetivo, buscar paz e buscar esperança para que um dia eu consiga continuar a minha vida sem a minha filha. Estou me sentindo bem diferente, estou me sentindo mais alegre. Com certeza eu vou ficar melhor. Um domingo que marcou a história de milhares de pessoas. E a sua pode ser a próxima. Procure ajuda, nós podemos te ajudar. Talvez a falta de paz que você tem é porque falta o perdão. E quando você recebe o perdão de Deus, quando você pede perdão, libera o perdão, automaticamente vem a paz. E você tem a oportunidade hoje de fazer isso e de aprender. Poxa, esse problema me ensinou a estar aos pés de Jesus, me ensinou a mudar as minhas atitudes, me ensinou que eu preciso de Deus, eu dependo dele. Até então eu me achava autossuficiente, ou eu estava pegado ao tempo de igreja, ou a minha família, porque a minha família já é da igreja, a minha família já está na fé. Mas você precisa estar de fé em fé. Vem até uma igreja universal mais próxima de você. Sua vida pode e deve ter cor. Deus te espera de braços abertos. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, na reunião principal, eu vou te esperar. Mas você pode também estar às 7 ou às 18 horas no cair da tarde. Aqui em Florianópolis, o endereço aparece abaixo. Seja muito bem-vindo, não só aqui, mas em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui no estado de Santa Catarina. Agora, os resultados são maravilhosos. Há quanto tempo nós temos mostrado e provado que depressão tem cura, que existe uma solução. Você não precisa ver tudo cinzento. Você pode ver a vida em cores. Você pode ter paz, alegria de viver. Inclusive, eu faço um desafio. Se você diz assim, será que isso é verdade? Será que isso realmente pode acontecer? Será que eles não estão iludidos, querendo me enganar? Faça uma prova. Vem e vê. E eu tenho certeza que você vai comprovar, pelo que você vai receber, a experiência que você vai ter, que você não vai pagar nada por isso, que de fato existe uma vida bem melhor. E se nada acontecer, bem, não volte mais, nem nos acompanhe mais. Aceita o desafio? Aceita essa proposta? Tem jeito para a sua vida, como teve para ela também. Acompanhe só. Meu nome é Gisele Martins, eu tenho 31 anos e sofri com depressão por 4 anos. Quando criança, eu observava minha mãe com problemas em relação ao peso e desde muito nova tomando remédios tarja preta para emagrecimento. E assim eu cresci com uma preocupação, uma pressão interna em relação à minha autoimagem e com padrões de beleza. E isso se intensificou na adolescência. Aos 14 anos, eu comecei a ter transtornos alimentares, que começou com a vontade de vomitar logo após fazer cada refeição. E como eu não conseguia, minha segunda opção era reduzir a alimentação. E foi o que eu fiz. Eu reduzi a minha alimentação a uma refeição ao dia e contando calorias. E isso foi se intensificando, aumentando um vazio muito grande dentro de mim, uma tristeza muito grande que não tinha justificativa. E foi quando eu comecei a automutilação. Com o objetivo de diminuir a dor que eu sentia dentro de mim. Então eu lembro que eu ia para o banho e no banho, com um estilete, eu cortava a palma das minhas mãos.
porque a primeira vez que eu fiz isso, eu senti um alívio. Era como se aquele grito preso por alguns segundos eu conseguisse colocar para fora através da dor física. E cicatrizava rápido, ninguém percebia, então eu continuei fazendo. Mas isso já não era mais o suficiente. E foi quando eu comecei a pensar no suicídio. Muitas vezes, quando eu ia atravessar a rodovia para pegar o ônibus para ir para a escola, acompanhada do meu pai, eu lembro de vir o pensamento: se lança na frente do carro, se lança na frente do carro. Mas, ao mesmo tempo, outra voz dizia: e se não for efetivo? E se você ficar vegetando numa cama dando trabalho para os seus pais? Então, eu não tinha coragem. Mas uma noite o desespero foi tão grande que naquela época não se tinha a informação que tem hoje, então eu busquei um remédio qualquer na gaveta de remédios da minha mãe, tomei uma cartela inteira e fui deitar, com a esperança de que aquela fosse minha última noite. Porque eu tinha um jargão, e eu repetia ele várias vezes, de que para tudo se tinha um jeito, menos para a morte, porque a morte era o jeito. E eu acreditava realmente nisso, que a morte era o jeito, era a solução para muitos problemas, inclusive para o meu. Eu não tinha prazer de viver. Chegou uma fase da minha vida em que eu queria morrer porque eu acreditava que isso me traria paz, que isso me trazia alegria. E naquela noite eu torci para que eu não acordasse mais, mas nada aconteceu. Eu dormi profundamente e no outro dia eu estava acordada. Então eu comecei a preencher aquele vazio com namoros, festas, muito dependente emocionalmente. Então eu namorava, apaixonava, achava que já ia casar e sempre uma frustração, sempre uma desilusão amorosa. E aos 19 anos, namorando o meu atual marido, esses pensamentos do suicídio, de automutilação foram se intensificando novamente. E ele começou a perceber. Na época ele já frequentava a igreja. E ele começou a perceber meu distanciamento e perguntou o que estava acontecendo. E foi quando eu me abri, porque até então eu não falava para ninguém. Existia um medo das pessoas julgarem, perguntarem o porquê e eu não sabia explicar. Então eu não queria ouvir que aquilo era manha, que aquilo era mimimi, que não tinha sentido, que eu estava fazendo birra. Então tudo que a gente não quer é ser julgado e ouvir aquilo que vai te colocar mais para baixo. E por isso eu não falava para ninguém. Mas quando ele me perguntou, por eu já ter ido na igreja algumas vezes a convite dele, e já ter ouvido algumas pessoas falando sobre o mesmo problema, eu me abri pela primeira vez. E ele me disse que ele não poderia me ajudar, mas sabia de uma reunião que com certeza faria diferença para mim. E foi quando eu aceitei o convite. Eu lembro que ao caminho daquela reunião, eu senti um desconforto muito grande, uma dor de cabeça, mal-estar e não queria ir, mas ele não deixou de desistir. E depois da primeira reunião, tudo mudou. Porque já na primeira reunião, eu fui tomada por uma paz assim que eu nunca tinha sentido. E foi quando eu percebi que, na verdade, aqueles pensamentos não eram meus. E aquilo não era normal. Tudo que eu pensava, tudo que eu sentia tinha uma explicação. E era sim uma doença, mas não uma doença física. E por isso não tinha cura para a medicina, porque não existia remédio para uma doença que era da alma. E desde então, desde aquela primeira reunião, houve esse entendimento. E à medida que eu ia nas reuniões, eu fui começando a me alimentar mais da palavra. E começando a entender que o que eu precisava era do Espírito Santo dentro de mim, que era só Ele que podia preencher aquele vazio. Então eu abdiquei de tudo o que Deus foi me mostrando que estava errado. Eu renunciei a tudo, fui abandonando todos os pecados e assim batizei nas águas. E eu sabia que eu só ia ser preenchida por completo quando eu tivesse o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar Ele. E quando eu fui batizada, eu lembro que na reunião, foi numa reunião de uma quinta-feira de discipulado, Deus me falou: eu estou contigo, você não está mais sozinha, estou dentro de ti. E assim, eu recebi uma força, uma certeza de que todos aqueles pensamentos, todo aquele sentimento, nunca mais iam me fazer desejar tirar a própria vida, nunca mais iam existir dentro de mim, porque agora eu tinha o que me faltava. E foi no encontro desses, do Vida Cores, que eu descobri que a minha vida estava sem cor. E se teve jeito para mim, também tem jeito para você. Olha o resultado de quem de fato tem uma experiência com Deus. A depressão acaba, a tristeza acaba, a ansiedade.
É isso que você precisa. Não é de uma religião, de uma igreja. Não, você precisa buscar a Deus. E o fato de vir a esse lugar é um lugar onde nós nos reunimos e buscamos a Ele. E assim como ela teve a vida transformada, você também terá a sua vida transformada. O evento Vida Cores continua. Nesse próximo domingo, nós estaremos nesse local. Eu vou ter o prazer de receber você, caso você não tenha vindo ainda, às 9h30 da manhã na reunião principal ou às 18 horas, mas nós temos também às 7 horas da manhã. E esse convite eu estendo para todos, não importa a cidade, não importa onde quer que essa programação chegue, chega também um convite para uma mudança de vida. Aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. Bem, nesse momento nós vamos nos preparar para realizar uma oração. Nós vamos participar dessa oração. Eu vou convidar o Bispo Mota para poder orar em nosso favor. Você aceita? Independente de sua religião, esse momento é um momento de fé. Você crê que Deus é um só? Nós também cremos. Vamos unir a nossa fé e vamos agora falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades e que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu Deus, existem pessoas que precisam que essa promessa se cumpra. É um direito, meu Pai, de todo ser humano que crê a vitória, a cura, a libertação. Então, nós invocamos através da fé o Teu nome por aqueles que estão hospitalizados, sofrendo com uma doença incurável, aqueles que estão depressivos, deprimidos, que a Tua mão alcance, meu Pai, a todos os sofridos e venha libertá-los, abençoá-los, abençoar a família, meu Pai, catarinense. Tudo que nós ligássemos na terra seria ligado nos céus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, hein, que nos dá forças para viver. Hoje o Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Altíssimo te envolverá. Mas é necessário você estar hoje nesta reunião, quarta-feira, dia dos filhos de Deus, dia de recebermos revestimento, fortalecimento espiritual. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e receba o Espírito de Deus que vai te dar forças para viver e vencer. Um forte abraço. Obrigado, Bispo Mota, e um abraço para você que nos acompanhou, que orou conosco. E eu tenho certeza que não foi por acaso você acompanhar esse programa, não. Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. As pessoas que chegaram nesse lugar, que entraram, subiram essas escadas, elas estão tendo experiências com Deus. Vidas foram transformadas e a sua também será. Agora, só depende de você. Seja muito bem-vindo. Procure ajuda. O programa ele vai encerrar agora, mas nós temos o telefone, a central de atendimento à sua disposição. Você pode ligar, você pode pedir ajuda. Nós estamos prontos para te ajudar. Um forte abraço. Deus abençoe a todos e até lá. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com. Faltam 18 dias para a Caminhada do Amor, em Florianópolis. 11 de outubro, sábado, a partir das 9 da manhã, no Parque da Luz.